Oi, meus queridos, e aí? Nem vou falar nada. Eu sei que vocês sentiram minha falta, mas às vezes a gente cai numa entropia, né? Tem que dar uma oitava muito grande para voltar. Às vezes eu me questiono: será que tá valendo a pena? Será que o pessoal tá gostando? Será que o pessoal gosta? Porque assim, eu não vou ficar trazendo temas dos quais eu não vivencio. Então, quando eu vivencio alguma coisa, eu coloco para vocês o que funcionou comigo também. Então, é diferente às vezes de pessoas que vêm contar coisas que leram, que se informaram, que buscam em pesquisas. Eu já acho que não dá. Eu tenho que falar do que realmente eu vivencio, do que realmente funciona comigo, porque aí eu falo com propriedade. Com coisas que realmente funcionam, né? Sempre falei isso e por isso eu estou repetindo. E eu vejo que essas pessoas que vêm contar coisas, às vezes só porque contaram ou porque leram, porque algo assim, elas talvez tenham mais relevância. E aí eu me questiono, será que é por aí? Será que eu deveria parar? Será que daqui um pouco as pessoas estão gostando? Nada contra quem vem trazer. Eu acho importante as pessoas pesquisarem assuntos, irem buscar. Mas para mim não dá, não cabe. Eu não vou vir contar aqui o que os outros falam, o que os outros experimentaram. Eu tenho que contar o que eu experimentei. E o meu intuito sempre foi em passar para as pessoas isso, porque como funcionou para mim esse trabalho interno, esse é o intuito que eu ouço aquela voz me falando, ajude as pessoas a despertarem o seu Deus, ajude as pessoas a entenderem o que é o seu Deus, o seu poder. Então, eu não vou abrir mão disso, sabe? Mas eu vou fazer assim, esporadicamente, algum vídeo eu vou trazer, quando eu tenho uma experiência eu vou trazer também. E agora eu tive uma experiência muito linda, também tem uns dias, maravilhosa. Então eu acho que sem aquela coisa aquela obrigação de ter que, ai, toda semana tem que vir, toda semana, porque muitas vezes eu pensei, poxa, vou daqui um pouco também ler algum livro, mas também algo me dizia que não era por aí, sabe? Ler o livro de Saint-Germain já tem tantos vídeos, né, trazendo isso, então também não era o intuito. Então, assim, essa semana que passou foi tão maravilhosa porque eu vejo que o meu trabalho, eu sempre amei trabalhar com os jovens, sabe, com os adolescentes, os jovens em si, e tudo que eu me propus a trabalhar com eles funcionam, eu consigo mudar a história dessas pessoinhas assim, porque eu amo de paixão essas pessoinhas, e eles estão abertos para as coisas, basta o jeitinho que a gente vem e coloca para eles, né? Então, eu fui convidada para um projeto na Universidade dos Meus Filhos, na Federal, aqui na UFSC, Amor, Reiki com Amor, né? Então, tem um canal também, depois eu vou passar para vocês no Instagram, talvez eu faça uns videozinhos também lá. Então, assim, eu tô muito feliz porque o meu barato, o meu forte mesmo são os jovens. Então, olha, só de ficar lá dentro e de participar e saber que lá tem aquele povinho tão querido, tão maravilhoso, sabe, já me faz bem. Então, imagina
começar a fazer, a atuar, né? Então eu tô muito feliz. Mas eu vim mesmo para contar para vocês a minha última experiência que eu tive, quando eu estava avaliando se valia a pena, se estava valendo a pena, se era isso mesmo que as pessoas queriam, se elas estavam querendo realmente isso, ou daqui um pouco preferiam, né? Outros, assim, como eu falei, de repente, outros assuntos, né? Que daí não seria o meu caso. Mas aí, como eu disse para vocês, vem sempre os presentinhos que me dão e que me trazem, tipo assim, Carmencita, ó, vai lá, dê uma oitava, vai, pare de questionar, pare com isso e faça. Então eu vim, eu vim de novo, até porque eu amo vocês, sinceramente. Todos vocês que têm um carinho, que deixam um recadinho para mim aí e que vêm falar comigo, eu amo, adoro, sabe? Então, assim, parece que aquilo é latente dentro de mim, assim. E não conseguiria, eu acho, talvez, mais deixar de vir fazer os meus videozinhos, né? Então, eu vou contar para vocês o que eu vivenciei ali. Eu, como sempre, eu sou muito preocupada com o mundo, com o meu Brasil, né? Então, eu sempre tento conscientizar as pessoas de certas coisas. Até porque eu consigo enxergar além antes de acontecer, né? Não me acham, por favor, não me achem assim, não tô também querendo dizer para vocês que eu sou a melhor, que eu enxergo ali na frente. Não, mas eu sempre tive essa coisa, essa percepção de sentir as coisas antes de acontecerem, né? Então, eu tenho essa coisa de, às vezes, querer fazer as pessoas entenderem, mas é sofrido para mim porque elas não conseguem enxergar o que eu enxergo. Então é meio, eu me frustro às vezes. Eu faço isso no astral, porque aqui é mais difícil. E eu estava no astral tentando fazer com que as pessoas entendessem certas coisas, até o que está por vir, que tem muita coisa aí que anda acontecendo bem, né? Que a gente sabe que vai ter muita coisa aí acontecendo. Mas não estava valendo muito a pena. Aí alguém me tirou de lá, tipo, vamos dar um passeio. E, e eu me vi num lugar, assim, tinha uma escadaria, né? Tipo Londres, assim, que tem aqueles calçadões com prédios laterais, assim, aquele calçadão enorme, né? Muito legal. Mas quando eu cheguei nas escadas, assim, que eu tava no topo, assim, que eu olhei para baixo, pensei, não, mas eu não vou descer todas essas escadas, eu vou voar. E eu resolvi voar. Eu conto porque isso aí, o voar, eu consegui voar umas 2 vezes, assim, sabe? Eu ainda tinha um certo receio, assim, sabe, de me jogar. Ainda tinha um resquíciozinho que eu tinha que trabalhar. E eu me joguei e voei. E foi muito bom, muito bom. E quando eu estava voando, caíam aquelas folhas de plátano, sabe? Aquelas coloridas que assim é um amarelo queimado, meio avermelhado, lindo, 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 sabe? Que se eu pudesse, eu colocaria aqui para vocês verem a fotinho. Talvez amanhã os meus filhos consigam colocar só a foto para vocês verem mais ou menos as cores. E aquelas folhas caíam em cima de mim, assim, e eu voava no meio daquelas folhas. Era assim, tão mágico, tão lindo, que daí eu fiquei, porque eu saí tão triste, sabe? Porque eu via que as pessoas não conseguiam enxergar o que eu queria, o que eu estava tentando explicar e falar para elas, para até para se prepararem, porque não vai ser fácil. Então, assim, eu esqueci de tudo, tipo, esse momento é meu. Como dizia Saint-Germain, quando a gente faz o circo eletrônico ao redor da gente, não tem como. Eu até anotei aqui porque a gente conhece lugares mágicos, maravilhosos,
sabe? Então, esse círculo é que eu quero que todos conheçam. Quando a gente consegue se ligar com o nosso Deus ali. Se eu não tivesse aceitado o convite para sair de lá, porque eu estava me frustrando, não conseguiu enxergar, não consegue, sabe? Então, se eu tivesse ficado lá, eu teria ficado muito mal, porque eu ia sair frustrada de lá e não ia ser legal. Então, eu fui, porque ainda não era o momento, ainda não é o momento, talvez ainda tenho que enxergar muitas coisas, né? Então, aí veio, com isso, podemos penetrar, olha só, em mundos cada vez mais profundos dos grandes mestres. E aí, porque isso depois me veio, tá? Por isso que eu tô lendo aqui para vocês, então, o que me falaram. Veja que com isso, você consegue penetrar em mundos profundos, de grande beleza, que só vivenciando, né? Só vivenciando. Então eu fico nesse sorrisão porque, como eu digo para vocês, quando eu experimento isso, é como se eles viessem e me dissessem: toma, Carmen, esse é o presentinho para você. Não fica assim. Não fica assim. Vai, vai. Você consegue. Esse é o teu legado, sabe? É se voltar para o teu eu sou e não se identificar, para não acabar perdendo um pouquinho desse, descendo o teu nívelzinho assim porque a gente quando fica triste ou magoado ou alguma coisa nesse sentido, a gente acaba ficando numa outra vibração. Então, consegui e foi muito bom. Mas ainda tem mais uma coisinha. Depois disso, coisa que eu nunca tinha conseguido, era atravessar os prédios. Eu tentava, mas eu não. Eu chegava na hora, ver a tal da coisa, né? Aí que eu falo do medo, né? Como eu já superei muitos, mas ainda tinha um resquíciozinho, né? E eu atravessei os prédios, atravessava os prédios e voltava, sabe? Bom, eu sei que quando eu voltei do astral, eu tava assim, levitando junto, levitando, né? Então, eu vim falar pra vocês isso, tá? Porque eu sei qual é o intuito de eu vir contar isso pra vocês, que já me pediram tanto, pra eu contar as minhas experiências, para que as pessoas não fiquem tristes, achando que só o mundo, as coisas são aqui, tá? Existem mundos maravilhosos. Existem dimensões, lugares maravilhosos, como eles vieram e me disseram, né? Que cada mundo, quanto mais profundo a gente for dentro do nosso eu sou, do nosso coração, mais profundos são as alegrias, as vivências, os aprendizados, sabe? Então, é isso. E eu peço perdão para vocês por de vez em quando eu questionar e achar que de repente falta um pouquinho, mas com a minha humildade eu venho aqui e falo para vocês que quando eu vou seguir realmente o meu coração e quando realmente eu vivenciar alguma coisa eu venho e conto para vocês com o intuito de fazer com que vocês realmente saibam que o mundo não é só isso, tá? E que vocês tenham esperança e que vocês foquem unicamente, exclusivamente no teu eu sou, tá? Confiem, acreditem. Deem uma olhadinha, revejam os meus videozinhos. Quando eu conto alguma coisinha, eu sempre coloco um ensinamentozinho de que funcionou comigo, tá bom? Então, é isso. E até
Até o próximo. Eu fiz uma meditaçãozinha aí meio anterior aí, né? Mas eu não sou muito apta a fazer essas coisas. Mas como também me pediram, eu fiz. Eu vou aprimorar, porque eu acho interessante a meditação. Essa última, eu levei vocês para um lugar que eu fui e que eu vou muitas vezes, onde caíam pétalas de rosas em mim, como as folhas de plátano agora, sabe? Então, se vocês não viram a meditaçãozinha, deem uma olhadinha. Ela eu acho ela maravilhosa porque é o que eu vivenciei. Então, daqui um pouco, se vocês conseguirem entrar naquele mundo que eu vou e que eu fui, vocês vão gostar muito, tá bom? Então, vou pedir para vocês compartilharem, dão uma curtidinha, tá? Espero que tenham gostado. E deixem um comentáriozinho para mim, que eu gosto muito, tá bom? Então, boa noite e um beijo no coração. Até o próximo. Tchau!